Mas a gente aqui vai fazer rapidamente aqui o quê? Uma abordagem, uma análise da pesquisa da Atlas Intel. Ontem trouxe vários dados, alguns dados até contraditórios, né, sobre apoio de mulheres ao Flávio. A Atlas Intel, que ela faz uma pesquisa majoritariamente na internet, quer dizer, majoritariamente não, faz uma pesquisa na internet, faz uma pesquisa com um público politicamente mais engajado e tal, então ela trouxe uma coisa que pode ser considerada por alguns especialistas uma distorção em relação ao voto feminino e ao voto masculino. A gente vai debater tudo isso, inclusive com o nosso querido Leonardo Dias, que é cientista de dados, que conhece tudo, já esteve aqui com a gente antes, fez uma análise dessa pesquisa da Atlas Intel, já está conectado conosco, inclusive, a produção vai colocar ele na tela aí. Ô, Léo, obrigado pela presença aqui mais uma vez, tudo bem? Boa tarde, Cláudio, boa tarde para todo mundo aí, Bruna, Eli, tudo bem com vocês? Tudo certo, maravilha. Eu já volto com vocês, rapidamente, só vamos colocar aqui na tela a pesquisa de hoje. Ontem ele soltou um pedaço, o André Roman soltou um pedaço, hoje soltou outro. E no de hoje, ele fez algumas perguntas que eu acho que ainda a gente precisa abordar. O tema não se esgota, né, se a gente ainda tem dados para analisar. Vai, baixa aí essa pesquisa aí, vamos analisar aqui, ó. Vamos ver aqui a pesquisa. Pode baixar, baixa. Já que não tem o print separado, vamos baixar. Na próxima, separa o print pra gente ir mais rápido. Isso aqui é tudo o perfil da amostra, a aprovação do presidente. Isso tudo já foi. Isso tudo já foi. Essa é a pesquisa de hoje? Então tira esse documento aí e coloca a matéria. Coloca a matéria. Tá? Eu preciso que vocês coloquem esses dados já mastigados aqui pra gente, viu, Adolfo? Pra gente poder já ter a forma aqui de usar eles já para o nosso espectador. Coloca a matéria aqui, as matérias que a gente tem, a matéria inclusive da Michele, mostrando o seguinte, olha, 38,6% foram questionar, vem o vídeo, né, da Michele como um movimento para disputar a presidência. Olha só. Então, assim, é a percepção do eleitor, tá? Pesquisa aqui divulgada hoje de manhã, então, mostra que aquele vídeo com ataques ao Flávio Bolsonaro teve como principal objetivo abrir espaço para ela ser a candidata, tá? Outros 28,5% veem a manifestação como consequência de divergências políticas e pessoais. E 22,3% entendem que a ex-primeira-dama buscava ampliar apenas o seu poder político dentro do PL com a gravação. Bom, a gente já sabe o que aconteceu. Ela perdeu o apoio, perdeu o espaço, e acabou que o feitiço virou contra o feiticeiro. A gente tem outras matérias aí no site que vocês já podem colocar, mostrando inclusive que a maioria das mulheres, a maioria dos eleitores consultados, tá? Consultados pela Atlas Intel, considera aqui, ó, a maioria dos apoiadores, tá? Rejeita o vídeo contra o Flávio. Então, assim, há uma opinião muito forte aqui, olha, 65,6% dos consultados afirmaram discordar da ex-primeira-dama de tornar pública a discussão, o debate. Então muita gente falou assim, não, ela tem razão de trazer isso para o debate, não. A roupa suja se lava em casa, tá? E isso não é nenhum comentário misógino, machista, para as feministas de plantão. Eu lavo roupa também, tá? Você lava roupa também, Ari? Lavo. Eu não passo. Não, passar. Quando necessário, a gente passa também. Passo muito mal. Você passa mal. Bom, eu passo bem. Eu lavo, cozinho, faço tudo. Aliás, eu morei muito tempo sozinho, então a gente aprende a fazer isso tudo. Eu sou bom cozinheiro. Então, assim, então tá aí, ó. Coloca aí, baixa aí rapidamente pra gente ver aqui, ó. Tem a tabela, tá? Tem a tabela. Consegue ampliar aí a tabela? Você concorda ou discorda da decisão? Não é essa a pesquisa. A matéria que eu tô é uma outra matéria. Vamos lá, gente. Eu estou com uma matéria que trata da maioria dos apoiadores rejeitando o vídeo de Michele contra o Flávio. Tá no site, tá? Então, organiza aí a informação pra gente não prejudicar aqui a dinâmica do programa. Vamos lá. Você concorda, agora sim, você concorda ou discorda da decisão de Michele Bolsonaro para publicar o vídeo? Então tá lá. Concordo, 51%, tá? No resultado geral. Discordo, 35%. Não sei, 13,7%. Apenas eleitores de Jair Bolsonaro, que naturalmente é a base de apoio. Discordo, 65,6%. Concordo, 26,5%. Então, esse aqui é o tamanho da Michele, 26,5% dentro do bolsonarismo. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida. Agora sim, agora coloca aquela outra matéria que vocês colocaram antes. Foi perguntado também, quem você prefere para disputar a campanha, a eleição? O Flávio ou a Michele? E aí você tem uma situação diferente, né? Daquilo, inclusive, que se teve antes do vídeo. Antes do vídeo, a Michele, vocês vão lembrar, em várias pesquisas, a Michele, ela aparecia ali, olha, troca o Flávio pela Michele, botava o nome Bolsonaro, ela era, inclusive, rivalizava ali com o Flávio. Hoje já não é mais assim. Olha aí, 86% aqui, só as mulheres, tá? 86,9% das eleitoras do Bolsonaro preferem o Flávio, a Michele. Coloca aí os dados, tá? E isso se reflete, tá? Aí, ó. Em Michele Bolsonaro, quem você preferiria como candidato da direita à eleição presidencial? Em 2026, tá aí a maioria, avassaladora aí a maioria em relação a Flávio Bolsonaro, tá? Isso aí, ó, considerando o total de eleitores sem a divisão de gênero, 81,9% dizem preferir o Flávio como candidato da direita. Michele aparece com 14,7%. 14,7%. A gente saiu de uma situação em que ela rivalizava com o Flávio,
porque ela era vista como alguém que herdava esse espólio político, né? Infelizmente é um espólio de uma liderança que ainda está viva, mas está presa injustamente, ilegalmente, e calada e silenciada. Mas você saiu de uma situação em que ela era vista, compreendida por esse eleitor como alguém também integrado ao projeto, fiel ao Bolsonaro, fiel ao bolsonarismo, às bandeiras do bolsonarismo, e hoje 14%. Caiu, você fez isso. Ó. Então, se alguém tinha dúvida de que ela havia dado um tiro no próprio pé, não há mais essa dúvida. E eu vou revelar uma coisa para vocês, mas antes eu quero ouvir a Bruna, o Eli, o Léo, o Ari, e na sequência eu vou trazer um furo de reportagem aqui, um bastidor exclusivo para vocês. Coloca. Bruna. Cláudio, não é novidade para quem está acompanhando, né, toda essa rixa, toda essa briga. A Michelle nunca teve a viabilidade, eu não sei quem enfiou na cabeça dela que ela tinha. De alguma forma, enfiaram. Eu acredito que quando você tem um cargo de poder, você tem que tomar muito cuidado com os aduladores que chegam perto, você tem que prestar muita atenção em quem você escuta, né? E o Flávio, por outro lado, ele tem uma personalidade mais serena, então ele aceitou a missão com muita humildade. A Michelle não, ela se deixou levar por um orgulho e acreditou numa viabilidade que nunca existiu. Para a base, isso nunca existiu. A Michelle nunca foi viável. A história de Tarcísio com Michelle não é verdade que fosse a chapa dos sonhos. Tarcísio não tem a mesma... O Tarcísio é um bom governador, etc., mas ele é conhecido, não é tão conhecido quanto o Flávio Bolsonaro, tá? Por ser filho, ele herda imediatamente o capital político do país. Isso é uma coisa tão intuitiva que me espanta o quanto se fez de forçação de barra para tentar fazer o povo brasileiro engolir que não. Até outro dia a gente tinha que ficar ouvindo aquela conversa fiada de que só o Flávio não ganha no segundo turno, é Caiado que ganha, pelo amor de Deus, quando todo mundo que tem um pouquinho de leitura política já tinha percebido que a base intuitivamente já havia abraçado o Flávio desde o primeiro momento, e a Michelle Bolsonaro, em vez de ver nisso uma coisa boa para o projeto, ela demonstrou finalmente que ela não está com isso porque o orgulho falou mais alto. E o eleitor tem uma capacidade de perceber intuitivamente, ele tem um interesse, que é o seu país, ele tem um conjunto de pautas que foi posta pelo Bolsonaro e que os filhos herdam imediatamente. Ele vai ser fiel, vai ser objetivo numa eleição, porque nós temos muitos problemas para resolver com o Brasil, para ficarmos gastando tempo com a vaidade de uma pessoa que não soube medir o seu tamanho e, por isso, tomou uma série de atitudes que beneficiam o outro lado, o lado contra o qual nós estamos nos colocando. Então, imediatamente, a base demonstra essa intuição própria dos movimentos orgânicos e populares ao fazer esse movimento agora de rejeição, ao perceber que a Michelle não está com o projeto, nunca esteve com o projeto, e por isso deve ser colocada, ao menos pela base, no seu devido lugar, para que ela finalmente, quem sabe, aprenda a medir o seu tamanho. Muito bem. Eli, por favor. Cláudio, eu acho que a Bruna usou uma palavra-chave aí, que é intuitivamente. Até vou aproveitar aqui ao máximo a presença do Leonardo. A gente comentar, eu trouxe ontem, né? Inclusive eu compilei com o IA os principais resultados da pesquisa da Intel sobre mulheres, mostrando uma coisa muito surpreendente. Eu espero que pelo menos eu tenha dito que era surpreendente. Eu falei, ao menos que haja algo errado com essa amostra, surpreende muito quanto o Flávio está forte aqui com as mulheres. Eu já pergunto pro Leonardo. O que aconteceu com a Atlas Intel, Leonardo? A gente fez nossas críticas aqui, era mais sobre o caso lá, né? Que o TSE interviu, inclusive, e o enquadramento das perguntas é uma coisa que eu tenho criticado bastante, mas a Atlas Intel, ela conta seus sucessos, né? Usa até para propaganda própria, o quanto ela foi precisa em pesquisas na América Latina, até o próprio Trump lá nos Estados Unidos. A amostra estava podre, o que foi aquilo, né? Porque vi o seu fio, né? Retuitei, parece que é o contrário. Então, se intuitivamente a gente sabe que está errada, qual é o valor dos dados, então? Se a nossa intuição está mais precisa que os dados da Atlas Intel? Bom, tudo bem. Olha, pessoal, a Atlas Intel, como eu comentei na thread que eu publiquei lá no X, ela basicamente testou a internet. Ela testou não só a internet, mas ela testou as pessoas que são mais politicamente engajadas na internet. Ou seja, as pessoas que se depararam com o anúncio da Atlas, seja nas redes sociais, seja por alguma navegação em algum site, algum portal, essas pessoas, elas olhavam aquele anúncio e falavam, nossa, eu quero responder essa pesquisa. Uma motivação diferente de uma pesquisa, por exemplo, como o Datafolha, que pega as pessoas no meio da rua, ou a Quest, que vai lá e sorteia uma região e bate na porta das casas de uma forma meio aleatória. Essa pesquisa, ela acaba perdendo um pouco dessa aleatoriedade quando você tem grupos que se interessam em respondê-la. Isso é notável quando você pega algumas perguntas que dão 0,3% de não sei. O Brasil não é 99% politizado. Então, perguntas de opinião sobre momentos políticos com 0,3% de não sei, não faz sentido. Ou seja, a pesquisa pegou pessoas que gostam de responder pesquisa. E no caso do Bolsonaro, especificamente, existe um grupo que a gente chama aí carinhosamente de tias do Zap, que elas se deparassem, se você imagina as tias do Zap, né?
Se ela está navegando lá no Instagram e aparece responda uma pesquisa Atlas, eu acho que ela clica correndo. Então ela acabou pegando esse efeito de pessoas que querem responder a pergunta, que querem responder a pesquisa, que querem de alguma maneira influenciar no resultado final. Isso se reflete também com 7% das pessoas se identificando com missão. Um partido novo que nunca teve ninguém eleito, que ainda vai testar suas possibilidades, que com certeza, se a pesquisa fosse feita na rua, dificilmente seria tão lembrado quanto é na internet, porque a atuação do Missão é da internet. Outro ponto relevante que eu queria trazer dessa pesquisa, eu não coloquei isso na thread, mas é uma coisa que eu venho prestando atenção em outras pesquisas tem algum tempo, que são os cenários do segundo turno. E quando você pega o cenário do segundo turno, é muito claro que o Flávio empata tecnicamente com o Jair. Ou seja, eles têm praticamente a mesma opção de voto, né? A transferência familiar vem no Brasil, culturalmente, vem desde Dom Pedro, né? A República interrompe isso, e o brasileiro talvez esteja sentindo falta dessa transferência familiar. Mas a gente já viu isso acontecer em outras famílias, né? Você vê na família do Antônio Carlos Magalhães, enfim, não é uma exclusividade da família Bolsonaro ter essa questão desse poder hereditário no Brasil. E só que no caso do Bolsonaro é uma coisa nacional, né? Então você nota isso na pesquisa, por quê? Quando você pega o cenário de segundo turno e você compara o Renan Santos com a própria Michelle, você vê que a Michelle tem a mesma quantidade de brancos e nulos no cenário de segundo turno que o Zema e o Caiado. Ela empata tecnicamente com o Zema e o Caiado na quantidade de nulos, brancos e não sei. Já o Renan, ele tem um número muito maior, apesar da rejeição dele ser menor na pesquisa. Então você vê que o Renan, ele é rejeitado tanto por bolsonaristas, parece que as tias do Zap que responderam a pesquisa, como também rejeitado por esquerdistas, né? Então, curiosamente, apesar dele aparecer mais à frente na Atlas dessa vez, ele enfrenta a rejeição dos dois lados aí, mais polarizados do Brasil. Então, são temas interessantíssimos aí que vale a pena considerar quando você analisa uma pesquisa, é ver como que ela é feita, né? Por telefone, se é aleatório, se é na rua, se é por telefone, mas eu uso uma base pré-cadastrada, isso tudo influencia, né? Se eu tenho um call center que liga para números aleatórios, pode ser que eu tenha um resultado melhor do que se eu ligar para uma base pré-cadastrada. Então, são esse tipo de coisa que muda muito o resultado de cada pesquisa e vale a pena entender cada uma para chegar a uma conclusão. Eu gostei, Léo, porque você na tua thread aí, no teu fio, você saiu com algumas conclusões. Você faz a explicação para todos. Eu recomendo a todos que sigam o Leonardo Dias, tá? Não é o Léo Dias, tá? O Léo Dias não fará isso nunca. O Leonardo Dias, ele é sério e faz jornalismo sério e ele tem contribuído muito com esse debate de análise de pesquisa. Por quê? Porque o fetiche da imprensa, e os institutos de pesquisa contam com isso, é o quê? É manchetar número e acabou. Mancheta o número e acabou. Ninguém discute. Ninguém discute a precisão da pesquisa, né? Se aquilo que ela está dizendo, que olha, margem de erro aqui, se ela é real. Ninguém discute o método, como ele está dizendo. Uma pesquisa feita em ambiente online, claro que ela vai pegar um Brasil mais engajado. Mas esse Brasil mais engajado, ele é um Brasil real? Porque a Atlas, ela também demonstra um nível de acerto importante. Claro que ela se vende como o instituto que mais acerta. Não é bem assim. O Léo, inclusive, lembrou ontem, a gente já falou isso aqui outras vezes, eu já comentei desde 2022, que lá em 2022 o instituto que mais acertou ali o resultado final no segundo turno foi o Paraná, do Murilo. Foi o que mais teve maior precisão no resultado. Mas esse Brasil, se o Brasil da rua, o sujeito que é entrevistado, muitas vezes ele fica constrangido, ele fica indeciso, ele às vezes não quer, tá com vergonha de falar, né, tá sendo entrevistado, interrogado ali, pessoas mais humildes, normalmente tem um comportamento assim. Pô, se eu falar que não vou votar no Lula, será que eu vou perder meu Bolsa Família? Tem isso. A pessoa olha e fala assim, pô, esse cara tá perguntando pra mim, será que se eu responder que não vou votar no Lula, eu vou perder o meu auxílio gás? Tem isso. Agora, o que o Léo coloca ali, Léo, que eu acho muito legal? Ele fala assim, o que dá pra aproveitar da pesquisa? O que não dá pra aproveitar? Não usem, né, esse resultado. Ele vai te levar ao erro. O que vale a pena monitorar na pesquisa? Disserte um pouquinho pra nossa audiência sobre esses aspectos. Eu poderia ler aqui, que eu separei. Mas eu queria que você está aqui conosco, que você trouxesse essa pesquisa. Dá o exemplo. O que presta, o que não presta. Como é que você tem que ler pesquisa? Como é que o espectador tem que interpretar esses dados? Né? Tem muita gente que é 880. Não, e uma pesquisa presta. Também não é assim. Agora, a gente também não pode ser cego, né? Alienado de pegar qualquer número que chega, a gente mata no peito. Se ele nos agrada, a gente espalha. Se ele não nos agrada, a gente já critica. Quer dizer, neste caso aqui da Atlas, você está fazendo com todos. Recomendo que sigam o Léo. O que você explicou no fim do seu fio ali, e você falou, dá para aproveitar isso aqui não dá, atenção, monitoremos esse outro dado. Então, como ela mede pessoas da internet super engajadas, ela é útil justamente para a campanha pensar no que ela faz
para a internet. Né? Ou seja, ela é interessante nesse sentido. Quer dizer, se essas campanhas têm várias mídias para trabalhar, rádio, TV, imprensa escrita, toda a parte de assessoria de imprensa e tudo mais, tem a parte do online, né? Então, essa pesquisa, como ela mede bem o online, ela pode ser útil para estratégias do online, dos dois candidatos, inclusive, né? Mas é óbvio que, assim, do que você nota dessa pesquisa, tem zilhões de coisas que são interessantes de notar, mesmo nesse público, né? Então, por exemplo, a questão do partido de preferência mesmo, você vê, o PL tem uma frente grande aqui no partido de preferência, isso é muito bom. Tem que trabalhar esse eleitor engajado, né? Tem que trabalhar de uma forma diferente, porque muito provavelmente esse cara que põe PL aqui, ele não é tão identificado com o PL raiz, ele é mais identificado com o PL bolsonarista. Então vai ter que trabalhar esse público engajado aqui de uma forma diferenciada, porque ele é importante, ele é relevante. Praticamente 1/5 dos respondentes de 5 mil aqui marcaram o PL como importante, né? E quase 1/4 o PT, né? Quase 24%, né? Então, você vê que são os dois mais engajados, faz todo sentido, e é importante ter um direcionamento para esse público. Dentre outras coisas, deixa eu pegar direto o ponto da estratégia aqui, ó. Resiliência, por quê? A resiliência, o Lula não tem mudado muito o ponteiro. Ele aparece com 46, 47, ele está no teto, ele não tem o que crescer no Brasil, porque a outra camada da população, ou ela é mais isentona, ou ela é bolsonarista. Então, não tem muito para onde o Lula correr, né? Então, esse é o ponto. É o Flávio que tem a conquistar. As mulheres da Atlas, assim, o que eu até coloquei no meu relatório é não usar os dados de mulheres da Atlas, porque parece que ela testou tias do Zap. Embora seja útil para fazer campo do Zap. Então, se quiser usar alguma informação do que as mulheres estão falando nessa pesquisa, usem para se comunicar com as tias do Zap. Do partido do Renan, isso aqui não é um voto consolidado, com certeza, é um ruído real. Só que é um ruído que é importante prestar atenção. Ele existe. Esse jovem que está votando no Renan, sim, é um jovem que passa muito tempo online, é um politicamente engajado, e com certeza é um jovem antipetista. Então tem que trabalhar esse antipetismo desse jovem, independente desse cara votar no Renan ou não, tentar conquistar o voto útil no primeiro turno. Porque eu já falei aqui antes, né, essa insistência de ficar batendo no Flávio é a necessidade de existir um segundo turno. Então, por quê? Porque o segundo turno gera todos os acordos políticos que geram cargos de pessoas que não têm voto. Então, se a direita quiser ter, por exemplo, quiser pautas difíceis, como, por exemplo, o impeachment de ministros do STF ou qualquer outra pauta complicada, o ideal é que o Flávio ganhe no primeiro turno. Porque se ele ganhar no segundo, ele vai ter que fazer muitos acordos e ter pessoas ali que vão fazer todo o trabalho para travar isso daí. E a questão também é a transparência aqui da pesquisa, que não tem, mas outra estratégia importante que eu ia falar, que eu acho que o Flávio já está nessa linha, é não amplificar a briga familiar. Ela incomoda os ramos da direita, principalmente a direita não bolsonarista, né? A direita bolsonarista na pesquisa é muito bem representada, inclusive, né? Se você olhar no gráfico de ideologias lá da AS. E aí outra coisa que me chama a atenção, cara, que aí... Só para finalizar rapidinho, que eu só perdi o raciocínio, tá? A principal estratégia que tem que ter aqui, a meu ver, para atrair o voto de mulheres, é a questão econômica. O que mais incomoda uma mulher é o supermercado, é a feira, é isso. E você vê que a pesquisa não mede a questão econômica, não tem pergunta sobre economia, porque isso faz muito mal ao governo no momento. Então, a gente está num cenário muito parecido com 2016, desculpa, 2014, no qual a gente tinha, a partir de 2014, né, no qual a gente tinha já tanto que a eleição é quase empatada ali, né, Aécio e Dilma, e aí quando vem os próximos anos, o impacto dessas coisas de segurança pública, inflação, acaba gerando impeachment. Então segurança pública e inflação realmente é o foco da campanha, e focar muito nessa mulher de baixa renda, falando de mercado, feira, enfim, essas coisas são muito importantes para essa mulher. Excelente. Bom, eu chamo a atenção aí disso que você falou, muito bom, muito bem colocado. Ontem eu estava falando sobre esse negócio do mercado. Eu falei assim, cara, a mulher está preocupada, é isso, ela vai fazer a compra, eu também faço compra. Aí eu e minha mulher, a gente se divide. No dia que um dá, o outro vai lá e faz. Mas assim, a gente, mas a mulher, na maioria das casas, das residências do país, é ela que faz as compras. Então é ela que vai fazer, mas é óbvio que ela tá chegando, tá olhando, vai comprar carne, ela queria fazer um patinho assado, aí o patinho tá custando o que custava a picanha há 3 anos. Não é mentira não, tá? Aqui eu não tô chutando não, tá exatamente custando isso. Carne de segunda, hoje, tá a preço de carne de primeira, de 3, 4 anos atrás. Aí ela vai assim, putz, vou pra carne moída, pega aí, carne moída e tal, até a carne moída, aí não vai dar carne, vou ter que fazer o quê? Aí ela tá com o coração na mão, porque ela vê os seus filhos com fome e não tem dinheiro, cara. E vai ter que parcelar a compra do mercado. Parcelar a compra do mercado. É um negócio brutal. Aí ela vai ter que fazer o quê? Voltar pra
pra casa e enganar o estômago dos filhos. Vai lá, um macarrão lá, mete ali uma maisena. Então, assim, a gente precisa ter muito claro que não é uma questão, a discussão, ela não é política partidária. A gente tem que descer e ir pro mundo real. Mas a gente não pode esquecer o mundo virtual. E quando o Léo fala desse homem jovem, que tá indo pro MBL, pro Renan, etc e tal, ele tá indo fazer o quê? Votar no Lula. Ele não tá sabendo disso. Mas hoje ele tá indo votar no Lula. Por quê? Porque o Renan não vai ganhar. O Renan não tem condição de ganhar. O Renan não tem o conhecimento necessário, não tem a estrutura partidária necessária, não tem o apoio necessário, não tem tamanho ainda. Ele pode até ser um candidato um candidato a ser considerado como alguém realmente capaz de vencer, sei lá, em 2030. Hoje não. E ele sabe disso. Porque eu sei, porque eu já conversei, inclusive com gente do mercado, para quem ele disse, eu não quero, eu sei que eu não vou vencer, mas eu quero ganhar, fazer bancada, quero ganhar projeção, etc, etc, etc. Só que neste momento, nesta eleição, é legítimo, tá, Renan? É legítimo. Quiser vir aqui também, a gente bate um papo. Não são pessoas idiotas, tá? Não subestimem. O MBL fez o trabalho de dever de casa. O MBL ele sabe o que o Bolsonaro fez lá atrás, para virar a liderança que virou. E ele sabe o que o Lula fez. E ele vem fazendo há muito tempo. Encontros regionais, vem mobilizando os jovens, vem falando ali só tem adulto, mas eles têm um perfil meio de adolescente. Eles fazem uma linguagem meio de adolescente. Isso é estratégia. São os adolescentes de 40 anos, né? A gente brinca que a voz não tá ainda formada. Mas assim, é estratégia política. Por quê? Porque no mercado de votos, eles olham e falam assim, esse jovem eu quero. Porque esse jovem, que tá com 16, 17, ele tinha 12 há 4 anos, ele tinha 15, ele tinha 13 anos. Ele era um menino, ele não sabia nada de política. Ainda não sabe, mas já tá querendo, mas já vota. E já pode decidir uma eleição. Tanto é que em 22, o que o Lula fez? Botou os artistas, todo mundo pra falar, tire seu título de eleitor, tire seu título de eleitor, tire seu título de eleitor. Pra quê? Pra que esses jovens votassem no Lula. Tem que defender a democracia. Hoje é diferente, o MBL tá vindo, e o Renan tá fazendo um trabalho de campo, que o Flávio tem que fazer também. A campanha do Flávio tá moscando. A campanha virtual do Flávio tá moscando. Ela não produz material para ser distribuído para as tias do Zap, para os tios do churrasco, que são eles que vivem e que carregam o bolsonarismo dentro do coração. São eles que olham a Michelle e falam assim, essa Michelle é a traidora. Não sou eu que estou dizendo, são eles, está nas pesquisas aqui. A gente vai revisar rapidamente aqui todos os índices. E aí eu peço a você, que eu sei que você acabou de me dizer aqui que o Ari foi entrevistado. Ele participou dessa pesquisa. Então assim, tem que estar atento sim, tem que ter uma campanha digital forte, robusta. Não existe a campanha. Não existe a campanha. Aliás, o Xandão não deixou usar. Aí aqui já vai bastidor para vocês, informação exclusiva. O Xandão não deixou o partido usar o perfil do Jair, com 30 milhões de seguidores. É brutal. Eles agora vão tentar no TSE liberar o perfil, porque aí você pega aquele perfil com 30 milhões, você começa a trabalhar o perfil do Jair, começa a falar com essas pessoas, está lá desativado. Chama o Carlos. Carlos é ótimo para campanha. Na hora do governo, não. Se ele ganhar ter mandato dele, vai lá pro Senado. Mas na campanha ele é ótimo. Então assim, tem que ter material sendo produzido para alimentar essas pessoas. Quem está produzindo esse material é o Renan. O Renan está indo lá na Bahia, está indo no Ceará, está indo não sei o quê, faz o vídeo dele, aquela linguagem, fala do problema, promete solução. Vai resolver nada, mas promete solução. Aquelas soluções que o povo, esse povo mais jovem vai olhar e falar assim, ele vai conseguir. Quem é mais velho vai falar assim, isso aí eu já ouvi quantas vezes? Eu já ouvi essas promessas 1 milhão de vezes. Vamos desfavelizar o país, é lindo isso. Mas sabe quem tinha uma proposta para desfavelizar e que parou de falar disso? Mas era uma proposta real? O Flávio. E nem ele lembra disso. O Flávio me disse uma vez na entrevista, quando eu estava na Jovem Pan, ele falou assim, Cláudio, a gente está com um projeto para dar a escritura, lembra disso? A escritura para todo favelado, para que ele deixe de ser favelado, para que ele possa inclusive pegar a casa dele e vender. Se ele quiser sair da favela, ele ganha a escritura, pega a casa dele, se quiser vender, ele vende, vai embora, vai morar em outro lugar. Isso aí, esse processo de urbanização e de regularização fundiária das favelas, isso aí é um chute no saco do crime organizado. Isso é uma bala de canhão na cara do PCC, na cara do Comando Vermelho. Tem que resgatar essas ideias, né? Então, assim, mas essa é a situação. Então, parabéns, Léo, porque, de fato, tá faltando campanha digital e tá sangrando. Esse eleitorado tá sangrando. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.